Boa noite, queridos amigos. Eu sou Dilene, sou frequentadora do Centro Espírita Leon Denis e também frequentadora do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila. Nessa noite, nós ficamos responsáveis pelo estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 6, do item 5 da Instrução dos Espíritos. Então, vamos à nossa prece. Vamos elevar o nosso pensamento a Teresa d'Ávila, a Francisco de Assis, a Ubirajara e a Rafael, pedindo sustentação para que possamos realizar esse pequeno estudo. E a Deus e a Jesus, nós pedimos a permissão para iniciarmos os nossos trabalhos nesta noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. O capítulo 6, ele é um capítulo curtinho. Ele é um capítulo que traz 2 itens, o jugo leve e o consolador prometido. São 2 itens que são muito caros para a gente, porque tratam de 2 temas que são importantíssimos dentro da doutrina espírita. Na Instrução dos Espíritos, ele traz 4 mensagens, vai do item 5 ao item 8. As 4 mensagens são ditadas pelo Espírito de Verdade. Nas conversações no meio espírita, se pergunta sobre quem possa ser o Espírito de Verdade. Uma teoria é que ele representa uma legião de espíritos. Outra teoria é de que ele é o espírito de João Batista, que foi o grande diretor dos trabalhos da codificação, que recebeu essa incumbência diretamente de Jesus. E outra vertente é de que seja o próprio Jesus. Embora não possamos afirmar como verdade, pois ainda nessa encarnação não acessamos todas as informações seguras para afirmar com certeza, que é João Batista ou é Jesus Cristo. Nós trazemos aqui uma passagem da obra de Kardec, que depois da morte do senhor Jobá e de Sanson, numa sessão espírita, Kardec pergunta para o senhor Jobá quem eram os espíritos que estavam no recinto. Então o senhor Jobá relata de que no recinto havia alguns eminentes espíritos, trabalhadores da causa, que logo atrás uma legião de outros colaboradores e de que acima de todos pairava o Espírito de Verdade. Então, meus amigos, se Kardec não teve a permissão para saber quem seria, até que nos seja revelado seguramente pelos Espíritos, fiquemos com a essência de suas mensagens, pois já aprendemos que maior do que a autoria é a causa pela qual trabalho, Então, aproveitemos, pesquisemos sim, porque a doutrina espírita permite a pesquisa para que possamos alargar o nosso conhecimento, o nosso entendimento sobre a doutrina, mas que não persigamos a ideia de descobrir a autoria como uma necessidade plena para o entendimento do teor das suas mensagens. Na verdade, fiquemos com essa essência, que nos ampara, que nos consola o coração, porque, como dissemos, mais importante do que a autoria é a causa pela qual trabalham. Quanto ao nosso entendimento sobre o item 5, nós começamos a pensar lá atrás, quando Jesus recebe do Pai a incumbência de cuidar desse planeta e encaminhar a humanidade que aqui habita. Então, dentro desse projeto de encaminhar essa humanidade, ele veio aos descendentes de Jacó, de Israel, de Isaac, de Abraão, para trazer uma nova possibilidade de enxergar a vida. Lá naquela época, onde os espíritos tinham quase ou muito pouco entendimento sobre o mundo espiritual, ele veio a esses filhos extraviados, esses filhos recalcitrantes, e trouxe esclarecimentos. Ele personificou, ele exemplificou os conhecimentos e as revelações trazidas por Moisés, os conhecimentos já difundidos por Sócrates e Platão e muitos outros que o antecederam nos séculos passados.
naquele momento, quando ele encarnou junto ao povo hebreu, ele derrubou preconceitos, ele derrubou teorias sem fundamentos, ele trouxe a mansidão, trouxe o amor na mais pura essência e ainda nos trouxe a certeza de que a morte não existe. Naquele momento, ele trouxe para a gente que nós somos espíritos imortais. Fez com que a humanidade, naquele momento, começasse a pensar de uma forma que ainda não tinha pensado. E ele também nos revelou que Deus não é aquele que pune, mas Deus é aquele que nos ama profundamente. O Espírito de verdade nos diz ainda que mais tarde Jesus vem nos lembrar que, igualmente como fez com os filhos de Israel, ele trouxe esclarecimentos, consolo e conhecimento através da doutrina divina. E nos relembra a imortalidade da alma e a bondade e a grandiosidade do Pai. Essas máximas que estavam adormecidos na nossa consciência e apagados em nosso coração. Nos relembra também ter sido ceifeiro, indo ao campo dos séculos e recolhido todo o bem, todos os exemplos, todo o conhecimento, toda a doação de seus apóstolos e trabalhadores em seu nome, que viveram, que exemplificaram desde o cristianismo primitivo até o século das luzes, nos reafirmando: vinde a mim todos que sofreis. Então, através da revelação da doutrina espírita, ele vem estender novamente a mão para as nossas misérias, para as nossas dificuldades. E prossegue o Espírito de verdade, dizendo-nos que Deus não quer aniquilar a humanidade. Vejam que lembrança mais oportuna para esse momento que vivemos. Deus não quer aniquilar a raça humana. Às vezes a gente se perde nos nossos pensamentos, nas nossas dores, no momento atual que estamos vivendo e acreditamos que as coisas estão fora de controle. E o Consolador prometido vem nos relembrar que Deus não quer aniquilar a humanidade. Ele quer que esse momento seja um momento de aprendizado, um momento de crescimento, de desenvolvimento de virtudes. Então, que nesse momento de extrema dificuldade que nós vivemos, que possamos sentir que é uma oportunidade para nós aproveitarmos, para que possamos socorrer os outros e, socorrendo os outros, sejamos socorridos. E que aproveitemos esse momento para acreditar na revelação, na voz dos Espíritos. O Espírito de verdade, ele vem reforçar a nossa crença nos Espíritos. Ele nos diz isso. Acreditemos no que nos foi e está sendo revelado pelas vozes daqueles que não estão mais entre nós. Olha só. E que possamos, através da oração e da confiança no Pai, aproveitarmos essa oportunidade valiosa para nos desenvolvermos como cedro. Ele nos compara como cedro, traz à nossa memória essa imagem dessa árvore tão resistente, né, de madeira quase imperecível, que cresce nos primeiros anos 1,5 metro dentro do solo e que leva de 35 a 40 anos para chegar na sua plenitude, né? Então, que esta base seja para nós a doutrina espírita, que sejamos esse cedro e que esta base forte, consolidada, que nos finque, né, com consolidações do nosso espírito, de conceitos como a imortalidade da alma, como o Pai de bondade, como a pluralidade das existências, como a pluralidade dos mundos habitados, que isto esteja firme em nossa consciência, como o cedro se finca ao solo, que nós tenhamos na nossa mente toda essa certeza, todo esse conhecimento consolidado dentro de nós. Então, que seja a doutrina espírita essa base de sustentação e que esta copa, né,
que levaremos para construir durante alguns séculos tenha essa base certa, essa base fortalecida. O Espírito de verdade ainda nos orienta que nos momentos de fraqueza, que a gente está vivendo, de perda, de tristeza, que nós não larguemos a mão dessa tocha que aclara o nosso caminho, que é a doutrina espírita. Que lembremos desses ensinamentos, da presença de Jesus e do acolhimento do plano espiritual a cada um de nós. E termina nos aconselhando a amar-nos e a instruir-nos. Amar, tendo como referência o nosso Senhor Jesus Cristo, nos faz sentir o quanto estamos e somos ainda desprendidos desse sentimento. Quando a gente olha para Jesus, a gente vê, nossa, como ainda sou pequena, como ainda não consigo amar. Mas não há tempo para não iniciarmos esse projeto em nós, não há tempo para postergarmos esse projeto, esse objetivo, porque os tempos chegaram, ele já está aqui, nós já estamos vivendo e com a nossa pequenez façamos o esforço para desenvolver esse sentimento de amor em nós. Somos capazes já de alguma coisa, já temos algumas conquistas, já temos algum conhecimento que possamos passar para a prática e desenvolver pequenas virtudes. Então, como que podemos prosseguir com esse projeto de expandir o amor em nós? Pedindo perdão se falhou ou ofendeu alguém. Desculpar sinceramente aquele que atrapalhou os nossos planos. Agradecer a todos que nos amam com as nossas imperfeições. Enxergar o irmão que sofre, mesmo que não vejamos. Orar por aqueles que não te amam e que não nos compreendem. Doar o seu tempo e seus recursos para amenizar quem sofre. Quanta coisa podemos fazer? Quantos projetos podemos desenvolver intimamente lá dentro, do nosso castelo interior? E quanto a instruirmos, nós temos uma vasta bibliografia para todos os níveis de entendimento, que ultrapassam seguramente mais de 1000 obras, das quais podemos prosseguir com o nosso projeto de conhecer os pilares da filosofia, da religião e da ciência. Teresa d'Ávila, no seu livro da vida, ela nos diz: sempre que lembrarmos do Cristo, sempre que pensarmos no Cristo, que pensemos também no seu amor e em todas as suas graças que Ele nos deu. Ele personificou através dos seus exemplos, através da sua misericórdia, através dos seus ensinos, através da sua vinda encarnando aqui nesse planeta, ele personificou o tamanho do amor de Deus por nós, a ponto de nos trazer todos esses ensinamentos e que às vezes a gente ainda não consegue fazer uso, não consegue aproveitar da melhor forma. E ela nos diz que ainda que sejamos ruins para amar, que imprimamos com todo o nosso esforço esse amor do Cristo nos nossos corações, pois a vida fica mais fácil. Então, meus irmãos, que possamos todos os dias lembrar do amor profundo, incomensurável de Deus e Jesus por nós. Que nesse momento nós tenhamos a certeza de que nós estamos sendo amparados, de que essas perdas, de que essas dores que nós vimos acontecer diariamente, que tudo está sob o comando de Deus e de Jesus. E que não esqueçamos de rogar ao Pai, através de Jesus,
as bênçãos e a misericórdia para as nossas necessidades. Que pensemos nisso e que lembremos, como está anotado em João, no capítulo 14, uma conversa entre Jesus, Tomé e Filipe. Ele diz a Filipe: eu estou no Pai e o Pai está em mim. Tudo o que pedirá em meu nome, eu o farei. O que ele diz? Ele nos alenta o coração, acalenta o coração e nos diz que façamos o pedido a Ele, que o socorro virá. E que às vezes o socorro não vem do jeito que a gente quer, mas vem do jeito que a gente precisa. E que lembremos também, meus irmãos, que é através da prece que nós podemos levar acalanto a muitos irmãos que sofrem. Então, que tenhamos o hábito da prece, que incluamos em nossas preces os irmãos que porventura estejam esquecidos, para que as nossas bênçãos possam chegar através dele, através desse manancial que é a prece. Que leiamos, que aproveitemos esses livros, os ensinamentos. Então, que nesse momento nós consolidemos em nós que somos espíritos imortais, para que, seja qual for a condição que iremos renascer, que essa certeza esteja consolidada em nosso espírito, para que possamos acessar a Jesus, acessar os ensinamentos da doutrina espírita, através da nossa consciência de espírito imortal. E assim, nós encerramos aqui o nosso estudo e vamos para a prece final. A Teresa d'Ávila, a Ubirajara, a Rafael e a Francisco de Assis, nós agradecemos o amparo recebido. A Deus e a Jesus, nós rogamos amparo, compaixão, misericórdia a todos os irmãos que estão passando por situações difíceis, a todos os irmãos que estão se sentindo enfraquecidos. Que a sua legião de espíritos trabalhadores em seu nome, Jesus, possa visitar esses corações e derramar sobre eles as suas bênçãos salutares de paz e de luz, para que tuas forças sejam renovadas e que no primeiro instante, Senhor, que for capaz, que em seus corações acendam a chama e a certeza de que estão sendo amparados pelo plano espiritual. E assim, rogamos a Jesus e a Deus, nosso Pai, permissão para encerrar os nossos estudos nessa noite de hoje, pedindo a Ti, Mestre, permaneça conosco. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, meus irmãos, uma boa noite.